Nós vamos falar agora sobre um importante assunto que interessa a você, exatamente para esclarecer sobre saúde. Apesar de ser um tipo raro, representado apenas em 1% dos tumores masculinos, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de testículo, atenção meus amigos, você que está assistindo o programa, câncer de testículo é uma doença que exige atenção principalmente entre jovens de 15 a 35 anos. Faixa etária onde ele é mais comum, faixa etária mais atingida por esse tipo de câncer, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia. Nesse mês de abril, Abril Lilás, mês de conscientização sobre a doença, é importante reforçar a necessidade do acompanhamento urológico desde cedo, já que o diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura. Por ser um tipo de câncer que pode evoluir de forma assim, silenciosa e até assintomática, ou seja, você não sente absolutamente nada, manter os exames de rotina é uma forma eficiente de detectar alterações e garantir um tratamento rápido e eficaz. Sobre esse assunto, eu converso agora com o doutor Emanuel Veras, que é urologista. Doutor Emanuel, muito bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar um pouco a respeito de uma doença que, apesar de incomum, ela é muito importante aí, devido ao impacto na nossa população jovem, né, masculina. Nós é que agradecemos a sua participação para a gente informar esse grande público que nos acompanha todos os dias, principalmente os homens, muitos dos homens assim um tanto relapsos, descuidados com a sua saúde e é preciso fazer o alerta. Como é que surge esse tipo de câncer, doutor? É uma questão genética, uma questão comportamental? Quais são as principais causas desse câncer? Já foi identificado? Olha, nós não temos muitos fatores ambientais muito bem estabelecidos. Tem muito a questão familiar. Os principais fatores de risco para o câncer de testículo são história familiar positiva em parentes de primeiro grau, além de histórico do testículo não presente, não descido, que nós chamamos, não presente na bolsa escrotal. O que é isso? O testículo ele é um órgão que ele se forma dentro da cavidade abdominal. E ele vai se localizar, ele vai descer e se localizar na bolsa escrotal em torno da 36ª semana de gestação. Então, a partir dessa 36ª semana de gestação, é que o testículo vai estar presente na bolsa escrotal. Em alguns pacientes, esse testículo não desce e ele fica retido no meio do caminho, ou dentro da cavidade abdominal, ou na região inguinal, né, aqui na virilha. E isso muitas vezes está relacionado com um testículo disgenético, com alguma alteração genética. E isso também é um fator de risco para o câncer de testículo. Além de uma outra patologia chamada hipospádia, que é uma alteração aí na formação da uretra do paciente, e também histórico já de câncer em um testículo, paciente com uma história pessoal de câncer no testículo. Nós temos dois. Então, se o paciente teve câncer em um dos testículos, ele tem uma chance aumentada de ter câncer no outro testículo. Então, esses são os principais fatores de risco para a formação, para o acometimento do câncer de testículo. Que apesar, como você disse, acometer apenas 1% da população masculina, ele é responsável por 1% dos cânceres na população masculina, ou seja, ela é uma doença incomum, não é rara, mas ela é incomum, porém ela vai ter um impacto em saúde pública muito importante, porque ele acomete pacientes jovens. Então, os pacientes que são acometidos pela doença e venham a ter um óbito, eles perderam um longo período aí de expectativa de vida. E naqueles que obtêm a cura ou necessitam do tratamento, muitas vezes precisam de um acompanhamento também durante muitos anos. Por isso, esse impacto na saúde pública em relação ao câncer de testículo. Doutor, geralmente, me corrija se eu estiver errado, os homens, né, são aconselhados aquelas visitas ao seu urologista, geralmente depois dos 40 anos, quando há aquele risco de câncer de
de intestino, causado pelos pólipos ali, crescimento de pólipo e tal, o câncer de próstata, tal. Geralmente a partir dos 40 anos se tem histórico na família antes dos 40, com 35 anos. Mas jovens não são convidados a ir um urologista, não é? Jovens com 15, 16, 17 anos, você tem que ir urologista. Não são convidados a isso. Como é que o jovem que hoje tem os seus 18 anos, por exemplo, meu filho, 20 anos de idade, meu filho caçula, como é que eu vou dizer, meu filho, você tem que ir no urologista para se prevenir? Quer dizer, o jovem de 20 anos tem que ir no urologista também na prevenção desse tipo de câncer? Olha, é um erro comum pensar que o homem não precisa ir, numa idade mais jovem, ao urologista. E isso, inclusive, gera um gap, aí, uma descontinuidade no cuidado da saúde da nossa população masculina. E isso, inclusive, tem impacto porque esse homem acaba não tendo muita assiduidade de ir ao urologista, mesmo após os 45, 50 anos. Quando nós somos crianças, nós somos acompanhados pelos pediatras. As mulheres, a partir do momento que menstruam, já passam a ser acompanhadas pelo ginecologista e ficam sendo acompanhadas pelo ginecologista o resto da vida. O homem não. Quando ele deixa de ir ao pediatra, aí ele deixa de ir ao médico em geral e só vai voltar aí numa idade mais tardia. O urologista não é o médico do homem, apenas de homens mais idosos. O urologista ele também atende mulheres, né? O urologista ele é o médico, o cirurgião de todo o aparelho urinário e do aparelho genital masculino. Então, o urologista também atende mulheres, né? Porque mulher tem bexiga, tem rim, então as patologias que acometem o aparelho urinário feminino, o urologista acompanha. E o urologista tem de ser um médico de apoio também da população masculina, inclusive mais jovens, para orientação sexual, prevenção de DST, orientações, prevenções de outras doenças. Não existe um esquema de rastreamento determinado para o câncer de testículo. Porém, é importante a consulta para ter as orientações com o urologista e o homem, de vez em quando, fazer o seu autoexame. O testículo ele é um órgão superficial, ele é facilmente palpável através da bolsa escrotal. Então, é importante que o homem, de vez em quando, faça o seu autoexame, ver se não tem nenhuma alteração, nenhum aumento testicular, nenhuma área endurecida, nenhum nódulo, porque tendo qualquer suspeita, qualquer alteração, ir ao urologista para fazer essa avaliação, né? Então é importante esse acompanhamento, mesmo em idades mais jovens. Então está feita aí a correção, doutor, está feita a correção. O urologista, a partir do momento que você completa, que você sai das mãos do pediatra, você passa, ou pode ser, ou deve ser acompanhado por um urologista, exatamente, para você prevenir doenças como essas, no câncer de testículo, que são doenças assintomáticas. Você não vai sentir absolutamente nada, a não ser quando ele estiver já em estágio avançado, Deus o livre. Pois, doutor, então fica aí a recomendação para que os pacientes, não, os jovens dos seus 15, 16, 17, 18 anos, a partir dessa idade, já comecem a procurar urologista para prevenir doenças assim tão graves. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Tem mais uma outra orientação que gostaria de passar para o nosso público, doutor? Eu gostaria mais uma vez de enfatizar, como você bem disse, ele acomete a população jovem, né, principalmente ali dos 15 aos 45 anos, terceira e quarta décadas de vida. E o câncer de testículo, como a grande maioria dos cânceres, quanto mais precoce é o seu diagnóstico, melhor é a resposta ao tratamento. E hoje o tratamento para o câncer de testículo ele é muito eficaz. Até mesmo em doenças metastáticas nós temos um alto índice de cura. Hoje, você tendo o diagnóstico do câncer de testículo, nós temos mais de 90% de cura. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor vai ser o resultado em relação ao tratamento e possivelmente menos efeitos adversos desse tratamento. E isso vale para a grande maioria das doenças oncológicas. Então, deixar aqui essa mensagem e, mais uma vez, obrigado pelo espaço para a gente esclarecer um pouco mais a população em relação à saúde masculina e aproveitando esse mês, que é a campanha de conscientização em relação ao câncer de testículo. Obrigado.
Doutor Emanuel Veras, urologista, muito obrigado pela sua participação no programa. Bom dia, um abraço para o senhor, doutor. Abraço. Até logo. Bom, gente, então tá aí. Você que é homem, meu amigo, não facilite a doença, não, de maneira nenhuma, pelo amor de Deus. Vá ao médico, não tem plano de saúde, vá ao posto de saúde mais próximo da sua casa e aí diga que quer uma consulta com um urologista para tratar da sua saúde, ok?